Hoje eu quero te mostrar 3 arquivos de riqueza que estão me ajudando a mudar a minha mentalidade financeira. Esses 3 arquivos de riqueza se referem ao livro Os Segredos da Mente Milionária, um livro esse que eu acabei de ler há alguns dias e vou passar por algumas releituras e algum tipo de estudo nele para desenvolver um pouquinho mais aprofundadamente o que tem de tão maravilhoso nesse livro, porque só de ler ele a alegria já tomou conta de mim, então eu tenho certeza que ele tem muito para ensinar. No total, o livro traz 17 arquivos de riqueza. E eu escolhi esses 3 porque eles são os 3 que, nesse primeiro momento, tem mais a ver com o meu momento. Com o meu momento de reconstrução. Com tudo que eu passei, com o momento em que a minha empresa não deu mais certo, a gente acabou quebrando, com passar uns dias desempregado, recomeçando, até achar uma CLT de novo, até me recolocar decentemente dentro da empresa, e até chegar nesse ponto onde eu vi que eu já posso, a gente não devia amarrar as duas coisas, né? Mas a gente acaba ficando emocionalmente abalado e demora demais para perceber que está na hora de se movimentar de novo. Então, sem mais delongas, vamos para os 3 arquivos de riqueza. O primeiro arquivo é o próprio arquivo número 1. Eu crio a minha própria vida. Chega de transferir a culpa para as coisas ou para alguém. Chega de transferir para o governo, a crise, o mercado desaquecido, uma mudança no trânsito que abalou um comércio. Chega, você tem que assumir que você tem que tomar as decisões na hora certa. E eu tenho total consciência que em algum momento eu não tomei a decisão na hora certa. E foi por isso que os meus negócios não deram mais certo. Você tem que assumir total responsabilidade por o que você está fazendo. Chega de você ficar transferindo. Não transfere isso. Isso é problema teu. Não é de mais ninguém. Ninguém vai fazer por você. E tudo que você fizer é você que está fazendo. Um exemplo claro disso é que só essa empresa eu empreendi 16 anos nela. E ainda assim, financeiramente, eu errei. Tanto na empresa e principalmente na minha vida pessoal. Porque uma coisa é a empresa, uma coisa é a vida pessoal. E quando a gente não separa, e uma delas dá errado, a tendência é de as duas darem errado. Então, vamos nos colocar em primeiro lugar e assumir essa responsabilidade. E o primeiro passo é parar de reclamar e começar a fazer. Para de reclamar. Estou reclamando de, isso está acontecendo. Será que isso está acontecendo mesmo? Mesmo que isso está acontecendo. Mas será que você não tem que tomar outra atitude e dar essa mudança para a tua vida? Então vamos lá para o próximo arquivo que eu escolhi. Eu escolhi o arquivo número 9. As pessoas são maiores do que os seus problemas. Ou seja, os problemas não somem quando você cresce. E sim, o que muda é o tamanho da tua estrutura emocional e você se sente maior sobre aquilo. Então aquilo não te afeta mais da maneira que outra hora te afetou. No momento que eu quebrei, que eu vendi a minha casa, que eu tive que me sentir rebaixado voltando para a CLT, não é tão terrível assim. Mas depois que você começa a crescer, a tua mentalidade começa a ser superior, você começa a ser maior, eu sei tudo que eu passei, mas isso já não me afeta mais. Agora é a hora da virada, agora vamos trabalhar essa mentalidade e essa tranquilidade para trazer o ouro de volta para a vida. Porque se o problema é grande, mas a identidade é pequena, a vida vai entrar em colapso. Agora, se o problema é grande, mas a tua identidade for maior, isso vai virar aprendizado. E é esse o ponto que a gente tem que chegar. Ser maior do que os nossos problemas. Gente, problema você sempre vai ter, porque enquanto o teu problema for dinheiro, talvez, que nem as pessoas gostam de dizer, vai estar fácil. Porque é possível que na hora que você tenha dinheiro, surjam outros problemas. Não é o único problema o dinheiro. Então, sempre vai existir e você vai ter que ser maior que eles, independente da origem desse problema. Então a gente tem que parar de dramatizar, se estruturar, para que essa estrutura em si, a estrutura é a solução. Porque você é grande quando você está bem estruturado. Aí você suporta a carga maior. A carga maior não é mais tão grande, né? E o arquivo 17 foi o meu terceiro escolhido. Esses 3 para esse momento. Eu vou continuar estudando e talvez eu fale mais vezes sobre outros arquivos de riqueza e esses mesmo. Porém,
o arquivo 17 diz o seguinte: as pessoas ricas aprendem e se aprimoram o tempo todo. A gente precisa ser humilde e parar de pensar que a gente sempre sabe tudo. Tem horas que a gente precisa escutar um pouco e ter essa humildade e admitir que a gente não sabe tudo. Onde você vai parar, ouvir uma outra pessoa, vai ler um bom livro. Não tô falando do Segredo da Mente Milionária, mas estou lendo esse livro aqui também. O Homem Mais Rico da Babilônia. É sensacional, tô adorando. Ele parte de uma história muito bacana aí nesse início que eu tô lendo. Porque o ego, ele é o maior inimigo financeiro de uma pessoa. O ego, ele vai fazer você ignorar a verdade, a realidade. Ela vai estar na tua frente e você vai, às vezes, insistir. Não é assim. Eu lembro de uma passagem, quando eu tinha a minha empresa, era uma empresa familiar. Minha mãe e eu éramos sócios, 2 irmãos trabalhavam com a gente, mais meu padrasto e tudo. Mas um dos meus irmãos, por algumas vezes, ele me falou para tomar uma decisão, que era para voltar um pouquinho atrás. E eu não fiz aquilo naquele momento que ele falou, levei uns 5, 6 anos para fazer. Quando eu fiz, foi a legítima história do menos é mais, onde a gente retroagiu um pouquinho a empresa, porém os resultados foram superiores. Então aquilo foi fantástico. Então eu vi o meu ego não deixar a coisa acontecer lá atrás, sofrer por muito tempo até não ter saída e fazer aquilo que me foi sugerido outrora e atingir um objetivo muito desejado por muito tempo. E foi por isso que eu decidi estudar finanças mais aprofundadamente, pois já identifiquei que esse é sim um dos meus maiores problemas. Hoje eu estou com um emprego de certa forma estável, quero empreender de alguma maneira de novo, por isso eu já estou aqui fazendo esses vídeos, aprendendo a falar com a câmera e falar com você que está assistindo. E de alguma maneira isso vai me ajudar no meu próximo empreendimento. E inclusive porque o meu trabalho CLT hoje é de gerente financeiro numa empresa. E ainda assim eu preciso estudar finanças. Eu não sei tudo. Eu, aliás, cada vez mais eu percebo que pouco sei. E a estratégia que eu coloquei para mim nesse momento eu fiz uma lista de livros, como alguns que já assistiram em outro momento, e eu estou lendo esses livros, esse é o meu aprendizado nesse momento. E já entendi que em alguns livros vou precisar me aprofundar, então eu vou ter que voltar a ler, vou voltar para as minhas anotações, tem um caderninho aqui, esse caderninho aqui é de anotações, eu vou lendo o livro, vou fazendo anotações, vou grifando no livro também, e aí eu vou revisando e esse é a forma que eu escolhi para aprender. E agora já insistindo, já são 60 dias do desafio que eu também escolhi fazer, e isso já virou um hábito, isso é uma necessidade minha, eu preciso fazer, isso já está em primeiro lugar. Eu tenho desistido de outras coisas para fazer isso. Embora é final de ano e é uma época que tem muita coisa, né? É gente querendo fazer encerramento, é mais correria na empresa, então a minha filha faz aniversário agora em dezembro, então fica tudo uma correria muito grande e a gente acaba tendo um pouquinho de dificuldade com algumas coisas e tem que fazer as escolhas. Então, essa é a hora que a única coisa, que é o livro também que eu estou lendo nesse momento, coloca para a gente determinar algumas prioridades e fazer a pergunta foco, que é qual é a única coisa que eu preciso fazer agora para que a minha vida fique, que as outras coisas fiquem mais fáceis ou desnecessárias até. Tem que se fazer essa pergunta várias vezes no dia para várias coisas. E quando a gente está com um problema de tempo, ela é uma pergunta ótima para ajudar nessa resolução. Então esses 3 arquivos de riqueza estão me ajudando de que maneira? Estão me ajudando com decisões mais racionais, consequentemente menos decisões emocionais. Ou seja, eu preciso escolher o que vai de encontro com o meu objetivo e não mais com qualquer sentimento que venha no momento e o meu objetivo vai acabar ficando para trás por causa disso. Mais disciplina também com hábitos em geral e hábitos com o dinheiro também. E é claro, mais clareza de longo prazo, entendendo que a vida não é só esse mês e mês que vem e acabou-se. Precisamos de estratégias e atitudes pensando no longo prazo, porque é lá na frente que a gente pensa para agir hoje, para chegar naquele objetivo. E assim, a gente tem que pensar bem também. Só ler não vai mudar a minha vida.
Eu tenho que ler, discernir aquela informação e aplicar. Se você não aplicar, você vai ler e dentro de algum tempo você vai esquecer o que você leu e não adiantou nada. Então tudo que você aplicar e trazer como um hábito para a tua vida de alguma maneira, alguma forma, isso vai ficar e vai somar para você. E a mentalidade da pessoa que você precisa se tornar para conquistar o que você quer, ela só vai se criar com prática diária, ok? Prática diária é a chave para qualquer coisa da tua vida. Tudo que você quiser fazer e fazer bem feito, vai ter que dispor do teu tempo e da prática diária. E claro, é o desafio dos 180 dias que eu estou fazendo também, que me trouxeram a possibilidade de estar lendo esse livro e percebendo tudo isso que está acontecendo. Então, aqui está tudo junto, casado e misturado. Então, é uma coisa muito forte está crescendo e nascendo em mim. Eu espero que eu tenha frases bem bacanas para estar falando para vocês em breve. Não só sobre a minha vida, como conhecimento e tá ajudando quem precisar de ajuda, né? Então, esses 3 arquivos de riqueza, enfim, começaram a mudar meu jogo, foi os que eu percebi que foram os primeiros a entrar por aqui. Não quer dizer que são 17 que tem que ser na sequência, e eu sei que eu vou ter que levar a sério e todos botar em prática na minha vida. A hora que todos estiverem em prática, eu vou estar jogando um outro jogo, com certeza. No meu próximo vídeo, eu vou falar sobre 5 hábitos que podem estar te mandando pobre e que eu tive que cortar da minha vida. Legal? Então até o próximo vídeo. Um grande abraço.